E cientistas do CERN, local que abriga o maior colisor de partículas do mundo, o LHC, teriam admitido que os experimentos que eles fazem nesse laboratório teria aberto um portal para outra dimensão. E mais, eles teriam descoberto que existem 17 dimensões além da nossa. Isso está sendo falado aí. Na verdade, o mundo inteiro tem feito vídeos sobre isso em diversas línguas, né? E quem começou com isso tudo foi uma doutora, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Mais uma vez, né, com alguma polêmica envolvendo o pessoal lá do CERN. Eu digo mais uma vez porque em outros tempos o CERN foi acusado de ser uma arma mortal, da qual buracos negros seriam criados e esses buracos negros iriam engolir a Terra, né? O LHC já existe há mais de uma década e até agora ninguém foi engolido lá. Mas enfim, existia esse medo, mas como eu já falei aqui para vocês diversas vezes, sempre que eu falo do LHC aqui, se ele porventura criar um buraco negro, ele seria tão pequeno, mas tão pequeno que ele iria evaporar sozinho por conta da radiação Hawking. Então não tem perigo de um buraco negro surgir, se surgir ele iria evaporar. Mas enfim, agora a nova polêmica, galera, se dá por conta dessa moça aqui. A doutora Astrid Stuckenberger, ela deu uma entrevista no Rubble e lá ela falou que o pessoal, os cientistas do CERN estão envolvidos, né, num projeto secreto nuclear. E aí os experimentos que eles fazem nesse laboratório abrem um portal abaixo das instalações do CERN. E esse portal está aberto e por ele tem passado diversas coisas estranhas que estão voando e andando por aqui no nosso planeta, na nossa dimensão. Então as coisas entram e saem desse portal e os cientistas sabem disso. E ela chegou nessa conclusão, na verdade ela está falando tudo isso porque, segundo ela conversou com vários cientistas que trabalham lá no CERN e eles confirmaram para ela que isso aconteceu. Enfim, aí ela está falando que o LHC... uma coisa que eu queria comentar com vocês, como eu disse no começo do vídeo, essa história do CERN ter aberto um portal tem rendido vídeos em todo o mundo. Vários países estão falando sobre isso, vários vídeos no YouTube, outras redes sociais. E uma coisa curiosa que eu percebi quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo é que várias thumbnails, né, que abordam esse assunto do CERN ter aberto um portal, tem o Elon Musk. Temos aqui essa thumbnail que tem aqui, ó. Aqui está a prova. Elon Musk alucinado aqui e o LHC, né, soltando ali um raio maluco. Aí achei essa outra aqui. Essa aqui tá pequenininha, show. Aqui o Elon Musk meio que palestrando aqui, todo pimpão. Finalmente está acontecendo. E alguma coisa saindo ali do LHC. Tá acontecendo isso. Eu vi vários... Até no Brasil eu vi alguns canais aqui grandes, bem grandes, que abordaram essa história. Acho que até o Cauê Moura falou sobre isso. Mas enfim, então tem se falado, não sei se é tudo por conta da entrevista da doutora Stuckenberger, mas é uma coisa que tem se falado muito aí na internet. E ela falou também que há uma briga política e militar por conta dessa descoberta, porque segundo ela, os cientistas, os militares, o governo americano estaria tentando manipular o tempo e isso seria uma coisa de grande vantagem, né? Que os outros países estariam aí bem incomodados com isso. Então ela está falando tudo isso daí em várias entrevistas que ela tem dado. Enfim, e não é a primeira vez que a imprensa tem falado sobre o LHC nesse sentido, de ele ter aberto algum portal para outra dimensão. Por exemplo, no Reddit, e um artigo escrito no Vice, que é um site aí que fala de tecnologia, ciência e etc. Eles discutiram a ideia de experimentos no CERN, se eles poderiam causar rupturas no espaço-tempo, levando a encontros com entidades de outras dimensões. Então é um papo antigo, né? É uma coisa que vem se falando já há muito tempo. Se eu não me engano, tem matérias de 2015 que eu encontrei na minha pesquisa aqui falando sobre essa coisa aí do LHC ter aberto o portal. Eu já devo ter comentado sobre isso no passado, que eu não lembro, gente. Eu trabalho aqui na internet já há tanto tempo, né? Desde 2011, que às vezes eu até devo ter falado sobre isso. E agora eu não lembro. Mas enfim, agora essa é a novidade, né? Tem essa doutora que diz que cientistas que trabalham lá confirmaram isso. Bom, falando de cientistas que trabalham no CERN, apresento a vocês a física Clara Lilist, que é essa moça aqui. Ela trabalha lá, tanto é que tá aí, ó, né, toda a estrutura do CERN lá atrás dela. E ela refutou essas teorias. Segundo ela, ela explicou que o CERN realiza experimentos para entender colisões de partículas que ocorrem naturalmente e que
as alegações de criar portais interdimensionais são totalmente infundadas. Aí vocês devem estar pensando, mas se a mulher lá, a Stuckberger, falou que o experimento é secreto, é lógico que os funcionários que trabalham lá não vão falar nada, não é? Mas o que a gente entende dos experimentos que o CERN faz? O que ele faz? A gente está tentando entender o que é os menores elementos que existem na natureza. As menores partículas, o que as partículas são constituídas. E como que a gente faz isso? A gente faz isso quebrando elas. A gente quebra elas para ver o que tem dentro. Né? Basicamente isso, simplificando a coisa toda. E para quebrar uma partícula, o que eles fazem lá no CERN? Eles pegam, ligam o grande colisor, por isso que tem esse nome, ele colide partículas. Eles pegam partículas de um lado, partículas do outro, elas vêm em alta velocidade, beirando a velocidade da luz e colidem. E nessa colisão, elas se espedaçam e aí os cientistas vão descobrindo novas partículas. É isso que o CERN faz. Tem se discutido a possibilidade de existir outras dimensões? Sim, a teoria das cordas é uma teoria que fala sobre isso. Aliás, falei sobre isso no vídeo de ontem. E aí, o que eles poderiam descobrir com o CERN? Por exemplo, usando como base aqui a teoria das cordas. A teoria das cordas fala que existe uma partícula menor que as partículas menores que a gente já conhece, que seriam as cordas. Conforme elas vibram, elas vão criando os elementos que preenchem o universo. E aí nessas colisões de partículas, quem sabe um dia a gente consegue provar que essas cordas existem. Até o momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, não aconteceu. Mas o que tem a ver a teoria das cordas? A teoria das cordas também prevê várias dimensões, só que ela fala de 11 dimensões, não 17 dimensões, como está falando aí a doutora. Aliás, um detalhe que a gente não pode esquecer é que a doutora Astrid Stuckberger aqui, ela é International Expert the Field of Health. Ou seja, ela é uma especialista no campo da saúde. Aí eu penso aqui, será que ela sabe do que ela está falando quando ela faz essas alegações? Apesar que, como eu disse, não é ela que está fazendo alegações, ela está sendo porta-voz. Segundo ela conhece cientistas que trabalham no CERN e esses cientistas falaram isso para ela. Só que ela não cita os nomes desses cientistas, até porque é um projeto secreto. Mas vamos lá, vamos supor aqui que vai dar ruim nesses experimentos lá no CERN. O LHC vai fazer alguma coisa inesperada e que pode ferrar a humanidade. Quais coisas que poderiam acontecer lá que poderiam nos prejudicar? Uma das coisas que poderiam acontecer lá nos experimentos do CERN é o surgimento de estrangeiros exóticos. E estrangeiros exóticos não estou falando de alienígenas ou seres interdimensionais, e sim de strangelets. Essa seria uma partícula hipotética, a gente não sabe se ela existe, que poderia converter matéria comum em Stranger Matter. Só que as pesquisas mostram que as condições necessárias para o surgimento dessa hipotética partícula não são alcançadas pelo que está sendo feito lá no LHC. Não existe energia suficiente para isso acontecer. E mesmo que surgissem, a possibilidade dela causar algum tipo de dano é extremamente baixa. Outra coisa que poderia acontecer com o LHC, com tudo que poderia nos prejudicar de certa forma, é a radiação. Mas não porque ele ia criar um portal ou qualquer coisa do tipo, porque eles trabalham lá com muita radiação. É tipo Chernobyl. Se der um acidente, alguma coisa lá, vai escapar essa radiação e as pessoas seriam prejudicadas. Só que além da radiação utilizada lá ser totalmente monitorada, todo local é muito blindado contra a radiação. Então lá é bem seguro. Bom, também falavam isso de Chernobyl, mas acho que o CERN era mais seguro que lá. Algumas pessoas também falam que eles poderiam criar partículas que poderiam ferrar com toda a estabilidade do universo, como monopolos magnéticos ou bolhas de vácuo. Bom, como eu falei agora há pouco, as energias que envolvem os experimentos do LHC são muito baixas em comparação com aquelas que geram essas partículas naturalmente no universo. Se esse tipo de catástrofe fosse realmente possível, ele já teria acontecido no universo e já teria nos varrido há muito tempo. Então se não acontece nem naturalmente, porque vai acontecer com o LHC que usa energia muito menor. E por fim, aquela teoria, aquela especulação que é a mais conhecida, que o LHC, os experimentos no CERN, poderia criar pequenos buracos negros. Só que esses buracos negros seriam muito pequenos, gente. Pequenos demais. E aí, como o buraco negro ia ser tão pequeno, na hora que essa radiação Hawking entrasse em atividade, ele iria evaporar. Então, eles não iam oferecer nenhum perigo pra gente. Então, de todas as especulações envolvendo os males que os experimentos no CERN poderiam nos causar, acho que a mais provável de todas é algum acidente acontecer por lá e a radiação espalhar e matar as pessoas no local, né? Infectar as pessoas que trabalham ali dos arredores. Além disso, acho tudo muito improvável. Criar portais interdimensionais, então, pior ainda, porque a gente nem sabe se outras dimensões existem. Elas são especulações matemáticas que nunca foram provadas, nunca
puderam ser testadas, né? São especulações matemáticas que precisam ser provadas e a gente talvez não tenha nem os meios para fazer isso. Então eu não sei de onde esse pessoal está tirando essa história toda de que o LHC abriu um portal, como vocês viram aqui nas thumbnails que eu mostrei. Tem vários vídeos no mundo todo falando disso, né? Aqui no Brasil também, muita gente falando, só que não tem nenhuma evidência, não tem nenhum fato que comprove, que corrobore com essa história toda. Até fisicamente falando, né, o que é feito ali não tem nada a ver com a abertura de portais. Talvez esse suposto cientista que falou com essa doutora, talvez não trabalhe no LHC, não trabalhe no CERN, estava trolando ela acreditou e está espalhando isso por aí, né? Não sei. Mas e você? Você tem medo dos experimentos feitos no CERN? Você sempre desconfiou ou você acha que é seguro? Escreva a opinião de vocês embaixo nos comentários, né? Eu acho que é super seguro, gente. E tem colisor de partícula aqui no Brasil, por exemplo, o Sirius, né? E faz o mesmo tipo de experimento, né? Numa escala menor, mas faz, né? E é super seguro, gente. Então, o pessoal tem que desencanar com esse negócio de LHC causar o fim do mundo. Tem experimentos muito interessantes acontecendo lá, experimentos esses que podem nos mostrar as partículas elementares do universo, nos fazer entender como ele funciona, mas isso não tem nada a ver com portais, seres da outra dimensão vindo aqui tomar um café e voltar para a dimensão deles. Agora, se vocês quiserem entender como de fato funciona uma outra dimensão, uma dimensão acima da nossa, e como o ser que vive lá poderia interagir com a gente, como ele veria a gente, que seria a coisa mais bizarra do mundo, clica nesse vídeo aqui que eu expliquei bem detalhadamente como é que funciona a quarta dimensão, se é que ela existe, mas se ela existir, e se tivesse seres pensantes lá, seria muito estranho e a gente estaria numa grande desvantagem em relação a eles. Então, se quiser saber mais sobre isso, é só clicar no vídeo aqui, beleza, pessoal? Então é isso, eu ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!